10 profecias bíblicas que estão se realizando agora mesmo. Você está preparado para testemunhar a realização das profecias bíblicas em nossos dias? Hoje vamos mergulhar em 10 profecias bíblicas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos explorar exatamente o que a Bíblia predisse, o contexto histórico das profecias e em seguida comparar com evidências atuais que mostram como esses eventos estão acontecendo agora. Se você tem interesse em entender os sinais dos tempos, continue assistindo, pois o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. Primeiro, adoração à criação em vez do Criador. Romanos 1:25. Escrita por Paulo entre 50 e 60 depois de Cristo, essa profecia previu que os últimos tempos as pessoas adorariam a criação em vez do Criador. Em Romanos 1:25 lemos o seguinte: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criação em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Esse fenômeno é invisível no crescente movimento espiritual conhecido como Nova Era, onde há uma forte ênfase na veneração da natureza, da energia cósmica, do universo em si, em vez de um Deus criador. Um exemplo surpreendente dessa inversão de adoração foi visto durante a Convenção Nacional Democrática dos Estados Unidos, quando uma pastora realizou uma oração, não a Deus, mas ao universo, declarando o seguinte: que a energia infinita e sem limites do universo envolva você com admiração e amor, e juntos possamos tornar isso realidade. Esse evento não foi isolado, mas reflete uma tendência crescente na sociedade contemporânea de afastamento do conceito de um criador pessoal para uma veneração impessoal da criação. Segundo, zombadores dos últimos dias. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 e 5. E foi escrita entre 65 e 68 depois de Cristo. Essa profecia de Pedro nos alerta que nos últimos dias surgirão zombadores e céticos questionando as promessas bíblicas. Em 2 Pedro 3, de 3 a 4 está escrito: nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Hoje, gente, vemos essa profecia se cumprindo através do crescente ceticismo em relação à segunda vinda de Cristo. Celebridades, acadêmicos e influenciadores digitais zombam publicamente da fé cristã e da promessa da volta de Jesus. Mais alarmante é o fato de que até mesmo dentro de algumas igrejas que se denominam cristãs, a doutrina do retorno de Cristo está sendo rejeitada. Recentemente, um pastor proclamou diante da sua congregação, olha o que ele disse: repitam comigo, não haverá arrebatamento e Jesus não voltará. Esse tipo de ensino contradiz diretamente a promessa bíblica e confirma a profecia que nos últimos dias haverá uma apostasia generalizada. Terceiro, como nos dias de Noé. Veja Lucas 17, versículos 26 e 29. Jesus profetizou que antes de sua segunda vinda, o mundo seria semelhante aos dias de Noé. Em Lucas 17, 26 e 27, ele disse o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. Para entender plenamente essa profecia, é essencial voltar ao relato em Gênesis 6, versículo 5, onde é dito o seguinte: o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicará na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Hoje vemos essa maldade multiplicada em proporções assim globais. O aumento da violência, da corrupção, crimes hediondos e comportamentos imorais são apenas alguns exemplos. Não é exagero afirmar que vivemos em tempos comparáveis aos dias de Noé, marcados por decadência moral e corrupção generalizada. Quarto, o amor ao dinheiro e desobediência. Veja a segunda carta a Timóteo de 3,
3, versículos de 1 a 5. Lá, Paulo advertiu que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, materialistas, desobedientes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, lemos, atenção, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos, profanos. O culto à celebridade, o consumismo desenfreado e o narcisismo exacerbado, são claros reflexos dessa profecia. As redes sociais promovem constantemente a vaidade, enquanto a busca incessante por riqueza e sucesso material se tornou o principal objetivo de vida de muitas pessoas. Um exemplo marcante dessa decadência moral foi visto na recente cerimônia do Grammy, onde várias performances exibiram imagens sombrias e blasfemas, refletindo o aumento da impiedade, da falta de respeito pelo sagrado. Quinto, destruição de Damasco. Veja em Isaías 17:1 e em Jeremias 49, de 23 a 27. Essa profecia, escrita em 800 a.C. e entre 600 e 700 a.C., previu que Damasco deixaria de ser uma cidade habitável. Olha o que diz: eis que Damasco deixará de ser cidade, tornando-se um montão de ruínas. Está em Isaías 17:1. Hoje, Damasco é um campo de batalha, devastado pela guerra civil. Gente, mais de 50 mil pessoas vivem entre as ruínas, com infraestrutura destruída e sem serviços básicos. Essa destruição é um reflexo direto das palavras proféticas que Isaías e Jeremias, comprovando a veracidade das escrituras. E aí, gostando do conteúdo? Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações bíblicas. O sexto, conflitos em Jerusalém. Isso está em Zacarias 12, versículos 1 e 3. Escrita ali por volta de 500 e 518 a.C., essa profecia revela que Jerusalém se tornaria um ponto de conflito global nos últimos dias. Eis que farei de Jerusalém um copo de tontura para todos os povos ao redor. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Zacarias 12, versículos 2 e 3. A contínua tensão no Oriente Médio e as disputas entre Jerusalém mostram que essa profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. As Nações Unidas, líderes mundiais e religiosos globais constantemente se voltam para Jerusalém como foco dos conflitos geopolíticos. Sétimo, paz e segurança antes da destruição. 1 Tessalonicenses, versículos 5 a 3. Em 1 Tessalonicenses, versículo de 5 a 3, o apóstolo Paulo alertou sobre um cenário que marcaria os últimos dias. Quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa profecia revela um momento em que líderes mundiais e nações estarão clamando por paz e segurança como uma solução para conflitos globais, sabe, gente? No entanto, Paulo adverte que essa aparente estabilidade será repentinamente interrompida por destruição inesperada. Esse cenário alude a uma falsa sensação de segurança, preparando o terreno para eventos catastróficos. O constante apelo por segurança global em discursos da ONU, na Organização das Nações Unidas, e de líderes mundiais, destaca o desejo de estabilidade em tempos de crescente tensão geopolítica. Essa linguagem se encaixa perfeitamente na previsão bíblica, ressaltando a importância, obviamente, de observar como esses eventos evoluem em um contexto profético. Oitavo, ascensão do anticristo. Daniel 9:27. A profecia de Daniel 9:27 descreve um líder mundial que firmará um pacto de paz de 7 anos com muitas nações, mas quebrará esse acordo na metade do período. E aí vai dar início à grande tribulação. E ele firmará um pacto com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse líder é identificado como o anticristo, que trará
uma falsa paz ao mundo, enganando nações e consolidando poder global. A promessa de paz será atraente e conveniente, conquistando o apoio de líderes e políticos e religiosos. No entanto, sua verdadeira intenção será revelar-se como um ditador mundial, exigindo adoração e perseguindo aqueles que se recusam a reconhecê-lo como Deus. Essa figura carismática utilizará crises globais, como guerras, colapsos econômicos e pandemias, para oferecer soluções milagrosas, ganhando a confiança das pessoas, das massas, preparando assim. A preparação para essa ascensão pode ser observada na centralização do poder político global e no crescente apelo por governança unificada para poder enfrentar desafios mundiais. Muitos analistas proféticos veem isso como um prelúdio para o governo do anticristo, que governará com autoridade absoluta durante o período da grande tribulação. Nono, terceiro templo em Jerusalém. Está em 2 Tessalonicenses, versículos 2 a 4. A profecia de 2 Tessalonicenses, de 2 a 4, fala sobre um evento crucial nos últimos dias, a construção do terceiro templo em Jerusalém. Paulo descreve o anticristo entrando no templo e proclamando-se Deus. O homem da iniquidade se opõe e exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de modo que se assenta no templo de Deus, proclamando-se Deus. É isso que está na carta de Paulo. Atualmente, os preparativos para a construção do terceiro templo, gente, estão avançados. O Instituto do Templo em Jerusalém já recriou os utensílios sagrados, as vestes sacerdotais e está treinando os levitas para os serviços do templo. Pode acreditar. Além disso, gente, a descoberta das novilhas vermelhas em Israel, essenciais para os rituais de purificação, indica que o cenário está pronto para a retomada dos sacrifícios. Décimo, retorno de Jesus Cristo. Hebreus 10, versículos de 5 a 10. Todas as profecias analisadas apontam para um evento culminante, o retorno de Jesus Cristo. Em Hebreus 10, versículos de 5 a 10, está declarado o seguinte: eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. A Bíblia, gente, descreve o retorno de Cristo como um evento visível e glorioso, trazendo juízo às nações e redenção aos justos. Em Apocalipse 19, de 11 a 16, e lá retrata Cristo montado em um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais, derrotando o anticristo e estabelecendo seu reino milenar na terra. Antes desse retorno triunfante, ocorrerá o arrebatamento da igreja, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vai lá, versículos 16 e 17, quando os crentes serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento será seguido pela grande tribulação, um período de 7 anos de juízo divino sobre a terra. Os sinais precedentes ao retorno de Cristo, como a multiplicação da maldade, a apostasia religiosa e as catástrofes, como declarou Jesus em Mateus 24, 33, diz o seguinte: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O retorno de Cristo será o cumprimento de todas as promessas messiânicas e a consumação do plano redentor de Deus. Para aqueles que aguardam sua vinda, é um chamado à vigilância e à preparação espiritual, pois como o próprio Cristo afirmou em Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que dou a cada um segundo as suas obras. Qual dessas profecias mais te impactou? Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Deixe seu comentário abaixo.